Olá, colegas do setor atacadista do Rio Grande do Sul. Este é o Fala Atacadista, o podcast oficial do Sind Atacadistas. Nós somos compostos de 6 sindicatos que representam unidos mais de 18 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul, promovendo soluções para o setor, encontros importantes com fórum, com temas de extrema relevância, não só para enriquecimento dos nossos negócios, mas também para fortalecimento da economia do estado do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro podcast, nós vamos tratar um assunto de alta relevância, que é a reforma tributária, da qual nós fomos informados, fomos não surpreendidos, estávamos sendo preparados para isso, mas suscitou uma série de dúvidas aí em muitos dos nossos colegas. Para tratar esse tema de altíssima relevância, nós convidamos aqui o Dr. Rafael Borim e a doutora Andressa Sen, são advogados do escritório Rafael Pandolfo Advogados, profundos conhecedores de direito tributário e também do setor atacadista. O escritório Rafael Pandolfo assessora o Sind Atacadistas há muitos anos, sempre nos atualizando e orientando em assuntos importantes como este. E, além disso, eles conduzem o Café Tributário, um evento frequentemente disponível aos nossos associados. Se você quer fazer parte desse time também, você pode curtir a nossa página, seguir nossas redes sociais e, desde já, passar a seguir o nosso fórum. Nós vamos tratar algumas perguntas aqui, então, de uma maneira bastante informal, né? Primeiro, quero agradecer a presença de vocês. E, enfim, né, agradecer não só por essa parceria de longa data também, mas vocês têm se mostrado ferramenta útil, né, nos capacitando, nos orientando aí numa série de questões. Bom, primeiramente, então, um bom dia aqui ao Fúvio, que está coordenando essa mesa. Também cumprimentar minha colega e sócia Andressa Sen. E da mesma forma, a gente também agradece, Fúvio, pelo convite para participar desse podcast do Fala Atacadistas, mais uma inovação do sindicato que aí há muitos anos assim, vem realmente ocupando um espaço e gerando muita referência técnica para os seus associados. Então, vocês estão de parabéns. E a questão tributária realmente é um tema que está sempre em voga, né? Ainda mais agora com uma reforma tributária. A gente organizou, então, alguns blocos aqui, Fúvio, e até porque advogado fala muito, né? Então, eu combinei aqui com a minha sócia da gente dividir um pouco o tempo e fazer uma coisa bem informal, mas com bastante conteúdo e profundidade. Claro, tá? Com certeza. É importante dizer, Fúvio, que a gente, toda essa experiência que a gente está buscando junto às empresas do atacado nos permitem hoje conseguir dar uma avaliação em relação aos segmentos de quem vai ser mais impactado pela reforma e quem vai ser menos impactado. Perfeito. Né? Eu lembro que há 2 anos atrás, quando ainda não tinham sido publicadas as leis, a gente tinha dúvidas sobre, será que todos os setores vão ter aumento de carga tributária? Claro. Tá? Eu via vários colegas advogados dizendo, Borim, quando é que se faz uma mudança tributária no Brasil e não há aumento de carga tributária? Tá? Eu acho que ao longo do programa, o nosso propósito aqui é mostrar que cada setor vai ser atingido de uma maneira igual em relação a alguns tópicos, mas em relação a outros pontos da reforma podem ter benefícios, inclusive. Tá? Então, a gente vamos começar pelo início, né? Falar assim, o que mudou, né, em relação à reforma. Essa é uma questão, Rafael, Andressa, né? Porque para nós, empresários, né? Principalmente para os empresários de médio e pequeno porte, os maiores seguramente já se estruturaram, né, com as suas assessorias, consultorias, etc., mas afinal, o que mudou, como mudou, quando mudou, né? O que estamos vivendo hoje em termos de reforma tributária? Bom, eu vou começar falando o que mudou, aí a Andressa, na sequência, vai falar um pouco sobre o cronograma. Né? Gente, mudou radicalmente a forma de tributar a nota fiscal. Vamos tentar traduzir aí para o nosso ouvinte como é que é essa questão da mudança da reforma. Essa mudança principal, ela se dá sobre o consumo, sobre compra e venda ou prestação de serviço. Então, a gente não vai falar aqui muito sobre imposto de renda, ou vamos falar sobre IPTU, ou sobre o ITCD, que também teve mudanças agora com a reforma, mas o propósito principal é saber o seguinte, quando o empresário emitir uma nota fiscal, qual é o custo que ele tem, quanto que ele paga para o governo sobre essa nota fiscal. Então, essa é a grande mudança. E a reforma, ela adotou alguns pilares que a gente concorda e acha muito interessantes em relação a essa mudança. O que o empresário sempre reclamava em relação à tributação?
Se a gente for pensar que todo mundo vai dizer que a tributação é complexa. Sim. Com base nisso, a própria Constituição Federal, na reforma tributária, colocou um princípio que é o princípio da simplicidade. Então, o cálculo, Fulvio, ele tem que ser muito mais simples e fácil para o empresário. Eu digo sempre assim, quando o investidor estrangeiro entender a nossa tributação, aí eu digo que a gente tem um sistema bom. Por quê? Porque nós, no Brasil, a gente se acostumou com as coisas complexas e eu vejo muita gente dizendo assim, Borinho, eu vou sentir falta do ICMS. Eu digo, tu não vai sentir falta se tu tiver um tributo que venha substituir o ICMS que seja mais simples. Sim. E é nisso que a gente está apostando. Essa é uma questão importante. Lá atrás nós compramos essa ideia com esse tema aí, né? Olha, vai simplificar. Realmente simplificou? Olha, em termos de legislação, eu sou um otimista, tá? Eu vejo que ela simplifica. Vou dar só um exemplo de simplificação. Imagine que hoje no Brasil a gente ainda tem 27 legislações sobre um imposto, que é o ICMS, que é o imposto da venda, certo? Com a reforma tributária, a gente vai ter um comitê, que é o Comitê Gestor do IBS, que é um novo imposto que substitui o ICMS. E esse IBS, ele vai ter um regulamento nacional. Eu acho que só com base nisso, Fulvio, a gente tem um sinal, tá? Gente, eu não vou garantir nada aqui, fique claro isso, mas a gente tem sinalizações de simplicidade. Perfeito. E, Andressa, isso muda a partir de quando muda essa questão desse cronograma de implantação? Tá bem definido? Isso já começou, né? Como o Dr. Borinho falou, a reforma tributária, na verdade, ela começou lá em 2023, quando a gente teve a alteração na Constituição. E em 2025, a gente teve a Lei Complementar 214, que já nos deu um bom panorama para começarmos a trabalhar, né? Para começarmos a ver um pouquinho mais concreto, a concretude dessa reforma tributária. Então, em 2026, a gente já tem, né? A reforma já iniciou. A gente está numa fase que a gente chama de fase teste, em que a gente tem ali destaque em nota fiscal de IBS e CBS, mas para fins de levantamento de dados, né? E a gente teve, no ano passado, quando a gente falava sobre reforma tributária, a gente estava tocando terror, né, nos empresários para que eles ajustassem os sistemas, né? Porque a gente está falando também de uma reforma tecnológica, né? Tudo, como o Dr. Borinho falou, a nota fiscal ela vai deixar de ser um documento auxiliar e ela vai passar a ser a estrela da reforma tributária. E agora a nota fiscal ela está integrada no portal nacional, então tudo se comunica a partir de agora, né? Embora a gente ainda tenha alguns layouts que não estão definidos pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor, a reforma ela já começou, né? A gente teve no final do ano um ato conjunto entre o Comitê Gestor e a Receita Federal prorrogando apenas a aplicação das penalidades por esse descumprimento, né? Só que aqui um ponto bem importante, né, que o empresário ele tem que estar atento, é que, muito embora tenha havido essa prorrogação de aplicação de penalidades, a partir do momento que saiu o regulamento, o sistema dele já tem que estar adequado. Então, não é porque prorrogou a penalidade que vai deixar para depois. Ela deixará de existir também, né? Exato. Mas existe um prazo para início dessas penalizações? A partir do momento que saiu o regulamento, né? A gente tem algumas informações que a gente conseguiu ali junto até a Cefaz, que esse regulamento está para sair em abril. Então, se a gente considerar o regulamento em abril, lá em 1º de agosto, a gente já tem obrigatoriedade de estar destacando o IBS, CBS, tudo correto na nota fiscal, né? E outro ponto que eu acho importante falar aqui é que a gente teve também esse ano a publicação da Lei Complementar 227. O ponto principal para o nosso público, que é o atacadista, é que nele a gente já tem as penalidades. Então, por exemplo, se eu não emitir a nota fiscal ou se eu emitir a nota fiscal em desacordo, eu já estou sujeito a, no mínimo, R$2.000, né? Porque com a lei complementar também se estabeleceu valores de referência, né? Então, cada descumprimento de obrigação acessória já tem uma penalidade. Então, já começa aí marchando, né, com R$2.000. É um valor que, num mês, pode não significar muito, mas se não tiver com o sistema ajustado,
a gente já aumenta muito, né? Perfeitamente. E o cronograma, então, no ano que vem, a gente já diz tchau para o PIS e COFINS, né? E a gente já começa, então, com a CBS. Então, porque 2027. 2027, no ano que vem, já tá aí, né? Porque o tempo tem passado muito rápido. Então, se a gente deixa para se preparar depois, já sai atrás, né? Então, no ano que vem, já deixa de existir o PIS/COFINS, a gente já vai ter a redução do IPI, né? Então, é importante aqui pro atacadista que realiza importações, né? Então, tem que ficar ligado também no IPI, ou ele deixa de existir, ou ele vai ter uma redução, né? E também, esse ano é importante porque a gente também começou... Tem alguns atacadistas que utilizam benefícios fiscais, né? Então, é importante que eles comecem a analisar isso também, porque a gente começa já com a habilitação, né? Desse fundo de compensação. Um dos princípios também da reforma, como o Dr. Borim falou, é acabar com essas diferenças entre os estados, com essa guerra fiscal que a gente tanto conhece, né? Posso só fazer uma pequena complementação ainda, Andressa? É. A Andressa está trazendo todo o cronograma, maneira perfeita, e a informação que a gente tem, Fulvio, em relação a... Pensem assim, gente, o regulamento é o detalhamento de como vai ser pago o IBS e a CBS. Certo. Tá? Pensem que a gente tem 9 meses até entrar em vigor o novo imposto que vai afetar o Simples Nacional e o lucro presumido de uma maneira muito forte. Claro. E a gente tem no setor do atacado muitas empresas que são optantes do lucro presumido. Nos bastidores, a gente ficou sabendo que está um pouco atrasado esse regulamento, e o nosso receio é que o regulamento realmente ele venha a ser publicado, se for no segundo semestre, já vai ser bem atrasado. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional, segundo a reforma, elas vão ter que fazer uma opção em recolher os tributos novos da reforma dentro do Simples ou fora. Sim. Então, nós temos esses prazos, temos algumas deadlines aí. Perfeito. Os deadlines, como você bem tocou, é o que nos preocupa. Sim. Porque a Lei 214 diz o seguinte, olha, o Simples tem que fazer opção 6 meses antes. Bom, 6 meses, quando é que vai entrar em vigor? Em janeiro. Então, eu teria que fazer isso aí em junho. Tá, mas será que vai ter regulamento em junho? Porque fazer uma opção, o regulamento tem que dizer, olha, você vai fazer pelo sistema, vai fazer pelo ECAC. Enfim, ele vai dar toda a operacionalização disso. Então, eu acho que a questão do cronograma, se a gente for olhar para a lei, tá, ele está um pouco atrasado, já deveria ter esse regulamento. Então, mas isso é uma coisa que não adianta, a gente está sempre buscando essa informação para tentar trazer para as empresas. Acho que o mais importante é as empresas estarem atentas e estarem sempre envolvidas com o tema e com as notícias que estão saindo. Perfeito. Você que está assistindo este conteúdo, tem interesse, acesse nossas redes sociais, nosso site, Facebook, Instagram, também LinkedIn, e acompanhe nossas redes. Venha conhecer mais de perto o Sind Atacadistas. Nós vamos passar para o bloco 2 agora, tratando dos impactos específicos, práticos para o atacadista. Né? A conta vem e alguém terá que pagá-la. Né? E, impreterivelmente, isso que acontece sempre. E ingenuidade não poupa ninguém de uma multa ou uma infração. Né? Então, nós temos que nos preparar de uma maneira ou outra. Exatamente. E como a reforma impacta especificamente o setor atacadista? É um setor mais atingido, menos atingido, e essa dinâmica de débito e crédito também, né? Tão frequente, tão usual nesse meio que está justamente entre a produção e o varejo. Quais serão os impactos específicos para a nossa área? Bom. Quer falar? Pode começar, isso, à vontade. Bom, acho que o primeiro impacto importante que o setor vai sentir é a questão da ampliação da base. Né? Com a reforma tributária, deixam de existir, ou a nossa expectativa é que deixe de existir, muitas das discussões que a gente tem hoje. Né? Nós passamos anos discutindo no judiciário quando que incide ICMS, quando que incide ISS, se é uma mercadoria ou se é um serviço, como é que a gente conceitua, né? E qual a aplicação da tributação. A partir da reforma com ampliação da base, a gente não tem mais esse tipo de discussão, porque o IBS e a CBS eles vão incidir sobre as operações. Então, a gente tem uma mudança de conceito e, com isso, também uma ampliação. Né? Então, tudo que hoje é tributado
vai continuar sendo com a reforma e também o que não é, ele vai passar a ser, né? Então, é importante atacadistas que têm locações ou que alugam os espaços, o aluguel, ele vai passar a ter uma tributação, um controle maior, né? Então, a gente vai ter, acho que o primeiro ponto que eu destacaria é essa questão da base ampla. Depois, a gente vai ter também o cálculo por fora, né? E o que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Hoje, quando a gente compra, então, uma mercadoria, quando o varejo compra do atacado uma mercadoria, ele paga R$200. Nesses R$200, além da margem e do custo efetivo daquele produto, também está toda a tributação. Então, se o varejista ou o atacadista, quando compra do fornecedor, quer saber efetivamente qual é o custo daquela mercadoria, ele não sabe, porque vem junto ali toda aquela tributação. E quando a gente fala do cálculo por fora, a gente tem também mais transparência, porque a gente consegue ver quanto é o valor da mercadoria e quanto a gente paga de tributo. Então, a partir da reforma tributária, quando a gente disser que um produto ele custa R$200, ali vai estar só o produto, né? O IBS e a CBS vão vir por fora dele. Então, 26,5 ou 28, dependendo da alíquota que a gente que for estabelecida, né? E com isso também para o atacado e para o varejo e para todas, né, todos os segmentos também tem uma adaptação em relação ao marketing, né? Como é que a gente vai colocar isso na gôndola? Como é que a gente vai colocar isso no site, né? A gente, atacadista, hoje não tem como fugir do e-commerce, né? Então, como é que a gente vai colocar esse preço lá? A gente vai colocar o preço total? Então, esse também é um desafio que o atacado vai ter que enfrentar aí nos próximos anos. E depois também a questão do princípio do destino, né? A gente deixa de ter a produção, né? Então, se eu produzo aqui no estado do Rio Grande do Sul, se eu comercializo as minhas mercadorias, se eu vendo aqui no Rio Grande do Sul, o tributo hoje fica aqui. Agora eu vou ter que, como atacadista, identificar onde é que está o meu mercado consumidor, porque também é para lá que o tributo vai ser recolhido. Então, isso muda a questão de logística, né? A gente vai ter que reavaliar a questão de filiais, de CDs fora do estado, né? Se o meu público consumidor está mesmo no Rio Grande do Sul, o atacado vai ter que focar, né, em atingir esse público aqui para que a tributação fique aqui. Pelo que percebemos, né, conceitualmente parece que simplifica, mas em termos de controles pode complicar bastante. Sim. Na opinião de vocês, o efeito prático disso, afinal, vai facilitar ou vai prejudicar a vida de quem está operando? Porque tem solução em TI, tem todo um aparato que deve ser preparado para isso, né? Bom, qual é a ideia do projeto da reforma, enfim, tudo que está se criando para que seja mais simples de fazer todo esse controle, tá? Tem um ponto em relação ao impacto ainda, Fulvio, se me permite, eu quero só destacar bastante que a Andressa disse que a nota fiscal é a estrela da reforma, e é verdade, e eu diria que a alma da reforma é a não cumulatividade, que é o quê? É o quanto tu tem de despesa que vai te gerar créditos e o confronto desses créditos com as tuas vendas. Então, para assim o ouvinte entender bem, quanto mais despesas eu tiver que gerem créditos que depois eu posso abater dos débitos sobre a minha venda, menor vai ser a minha carga tributária, tá? Por isso que na reforma vai ser muito importante que na cadeia econômica, e aí o atacado ele entra, na minha opinião, numa posição talvez um pouco mais confortável, que é o seguinte: o controle de compras do atacado, ele está em serviços, frete, logística, mas está muito calcado em mercadorias que ele adquire da indústria ou até de outros atacadistas. E na revenda. Então, fazer análise do impacto acaba sendo um pouco mais fácil do que numa indústria que trabalha com insumos, com matérias-primas, e em relação ao setor de serviços, que esse de fato é o mais impactado, esse inequivocamente vai ter um aumento de carga tributária muito grande. Tá? Para o atacadista, então, ele tem que tomar cuidado com o seu fornecedor. E esse é o trabalho que a gente está destacando para as empresas, que eles têm um tema de casa até o final do ano, que é conhecer a vida fiscal do seu fornecedor. Perfeito. Ele tem que saber se o seu fornecedor é do Simples Nacional, se é uma empresa que é MEI, se é uma empresa que emite todas as notas fiscais, se é uma empresa que paga os seus impostos. Porque uma das regras para eu fazer o crédito
é que a empresa que está me vendendo, que ela pague o imposto dela. Então, você imagina essa situação. Para o meu crédito ser válido, eu tenho que garantir que aquilo foi pago. E é por isso que aí vem, vamos dizer assim, uma modernização, e aqui eu coloco entre aspas, do governo, que é o tal chamado do split payment, que é uma forma em que eu posso, por exemplo, estou fazendo uma venda aqui para a doutora Andressa e eu vou combinar com ela, eu vou te fazer essa venda. A doutora Andressa, ao invés de ela deixar que eu pague o meu imposto sobre a venda, ela vai dizer assim, Borim, eu já vou destacar, eu já vou reter o valor do teu imposto e eu vou recolher isso num DARF ou no documento fiscal para os cofres públicos. Isso é uma revolução dentro do sistema tributário. Isso vai exigir muito sistema, isso vai exigir que o sistema financeiro, Banco Central, bancos, todos esteja casado com as secretarias de Fazenda. A gente já sabe que isso vai ser um grande desafio. Agora, se a gente pensar conceitualmente, ele é quase que perfeito e gera uma grande arrecadação, porque se eu tenho interesse no crédito, eu vou reter o valor do imposto. O problema é que na não cumulatividade, e aí é que eu digo que ele é a alma do que eu vou pagar, se eu tenho uma venda de 100, mas eu tenho crédito suficiente para não pagar nada, como é que eu vou deixar que o meu cliente vai lá e faça a retenção do meu imposto? Pô, então eu estou pagando imposto a mais. Sim. Então, esse é o grande problema. Por isso que a gente brinca lá no nosso escritório, né? Assim, tem empresas assim, olha, a gente quer começar a trabalhar sobre a reforma, mas a gente não tem muito tempo, porque a gente está muito preocupado, o mercado está de lado, toda essa confusão. Eu digo sempre assim, olha, começa focando nos teus fornecedores, para ver quem é o teu fornecedor e se o que ele vai emitir de nota vai te dar crédito. Esse é o primeiro ponto. Aí as empresas, eu tenho um monte de PJ, como é que eu faço? Né? As empresas hoje contratam muito PJ, e isso está certo, é legal. Né? A gente está vendo que hoje a pejotização não é mais um conceito que a gente tem que analisar sob o aspecto pejorativo, pelo contrário. Mas a gente tem que olhar o tipo de PJ e atividade para ver se isso gera crédito, uma vez que sobre folha de salários, Fúvio, não vai gerar nenhum tipo de crédito para ser abatido da sua venda. E é nisso que as empresas hoje estão apostando muito, uma possível redução de carga tributária. Né? Por quê? E aí, pegando o caso do atacado, se eu fosse isolar o atacado e pensar assim, o atacado passa a ter mais créditos pelas novas regras da reforma do que a indústria? Passa. Como é que eu respondo isso? Porque a indústria tinha crédito sobre matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários. Né? O atacado não tinha nenhum crédito sobre isso. Hoje o atacado vai ter crédito sobre material de expediente, locação, energia elétrica, uma série de despesas que ele tem lá dentro. Todas as relações vão ser consideradas. Todas as relações vão ser consideradas. A única que fica de fora para todos, que daí não é só para o atacado, seja para o serviço ou para a indústria, é folha de salários. Então, a despesa que a empresa tiver com a folha, ela não pode ser creditada. Perfeitamente. Esse tema é tão importante em relações entre CNPJs que merece um bloco. Você está assistindo o Fala Atacadista, podcast do Sind Atacadistas. Nós lhe convidamos para conhecer mais o Sind Atacadistas através das nossas redes sociais. Faça isso agora mesmo e convide um consultor nosso para visitá-lo. Né? Venha fazer parte desse time de vencedores. Falando então sobre micro e pequenas empresas, que este é um grande universo que nós temos no Brasil. Né? Tivemos anos atrás um advento muito importante para o mercado como um todo, que foi o Simples Nacional. Né? E agora ele está em xeque ou não. Né? Uma preocupação que temos é justamente com essas empresas de pequeno porte. Né? Afinal, o Simples continua existindo. Vale a pena a continuidade deste regime neste novo cenário? O que vocês recomendam? Agora vou perguntar. Posso começar? Beleza, tá ótimo. Vou deixar. Primeiro as damas sempre, né? Claro. Até porque a Andressa é uma grande conhecedora, né? Uma palestrante brilhante sobre a reforma tributária. Eu sempre aprendo junto com ela. E apaixonada pelo tema, percebe? E apaixonada pelo tema, né? Eu gosto muito. Cada vez que ela fala, eu aprendo. Mas sobre o Simples Nacional, vamos lá. Você perguntou sobre micro e pequena, média e grande empresa, tá? Quem é que vai ser mais afetado pela reforma? Com certeza é o micro e pequeno. Por quê? Porque ele é hoje optante majoritariamente pelo Simples Nacional, que é esse regime unificado de tributação. O Simples Nacional ele tem uma característica
fundamental. A tributação dele, Fulvio, ela é sempre cumulativa. O que significa isso? Ele não tem crédito de nada que ele comprar. Não tem crédito sobre serviços, não tem crédito sobre insumos, não tem crédito sobre mercadorias, nada. Então, tudo que ele paga na sua venda, na sua nota fiscal, já vai ter o tributo das operações anteriores. Por isso que a gente diz que é cumulativo. Bom, mas o Simples tem a opção de entrar nessa regra do jogo e também participar dessa não cumulatividade e fazer créditos? Tem. Essa é a grande mudança para o Simples Nacional. Ele vai ter a opção, e essa opção ela é semestral, isso também é uma mudança, de recolher esses impostos e contribuições fora do Simples Nacional, como se ele fosse do regime geral. Perfeito. Então, ele vai ser um pagador de... Vamos lá, se a gente fosse pegar o sistema hoje, ele pagaria o ICMS, pagaria o PIS/COFINS como uma empresa do regime geral. Ah, mas então ele permanece no Simples? Sim, ele vai ficar no Simples para pagar o imposto de renda, para pagar a contribuição social sobre o lucro e para pagar a folha de salários, que é um custo alto hoje para uma empresa pequena. Então, ele vai ser um sistema que a gente tem chamado de híbrido. Porque ele pode desmembrar parte, então, da tributação. Perfeito. Só que isso requer um posicionamento. E cálculo. Planejamento. E conta. Exatamente. E nesse aspecto, eu acho que, em relação ao Simples, a gente pode citar 2 pontos de atenção principal, assim. Então, que é a posição dele na cadeia, né? Porque, assim como o Dr. Borim falou, ele não toma créditos, né? Mas ele também vai deixar de repassar créditos. Ele repassa um crédito, mas é um crédito muito pequenininho. Simbólico. Se ele continuar recolhendo por dentro. Porque, como a gente está conversando, a gente vai repassar o que a gente efetivamente pagar. Como o Simples tem alíquotas reduzidas, ele passa um valor maior, né? Então, o atacadista, como ele está no meio da cadeia, faz mais sentido, eventualmente, ele recolher por fora. Porque se ele recolhe por fora, ele vai no regime geral e consegue também passar o crédito maior, como as empresas do lucro real ou presumido. Né? E por que eu digo posição da cadeia? Porque isso é muito importante, porque sendo a não cumulatividade a alma da reforma, todo mundo agora vai estar interessado nos créditos. Né? Então, se ele está no meio da cadeia, quem compra dele também vai querer tomar crédito. Né? Agora, se ele é um varejista, por exemplo, está na ponta, ele vende para o consumidor final, não faz muito sentido nesse primeiro momento ele sair. E em se tratando de um atacadista que tem um fornecedor do Simples Nacional, não passa a ser desinteressante para ele essa relação? Exato. Ele vai ter que analisar isso, se ele recolhe por fora, né? Porque aí ele pode tomar mais crédito. Então, vai depender da posição onde ele está na cadeia. Né? Se ele é uma indústria, uma pequena indústria, ele vai também repassar um crédito menor para o atacado. Ou se o atacado comercializa com outro atacado, vai impactar nessa relação. E o segundo ponto também em relação ao Simples que eu acho importante destacar é porque a reforma, como ela acaba com os benefícios fiscais, ela também cria alguns regimes diferenciados. Alguns regimes, por exemplo, os alimentos, ele ficou muito bom na reforma, porque ou ele tem uma redução alíquota zero ou 60%. Cesta básica, né? Isso. Cesta básica, hortifruti, né? Ou então, ou é redução a zero ou é 60% dos demais alimentos. Então, pelos cálculos, pelas simulações que a gente tem feito, o atacado de alimentos vai ter, por exemplo, uma redução de 21%, mais ou menos. Sim. Né? Então, outro detalhe importante para as empresas do Simples é avaliar se elas estão enquadradas em algum desses regimes. E por que isso é tão importante? Porque quando elas são optantes pelo Simples Nacional e elas recolhem por dentro, elas não podem aplicar essas reduções. Né? Então, como a gente tem reduções a 0, reduções a 60, tem em questão de medicamentos, tem lavouras, né? Alguns agrotóxicos, alguns produtos destinados a isso, tem reduções. Então, também tem que analisar, além da posição que ela está na cadeia, a questão das reduções e também dos eventuais créditos, porque optando por recolher por fora, ele entra no jogo. Então, Sim. ele também pode tomar créditos e reduzir o tributo que ele vai ter a pagar no final do mês. E numa análise bem objetiva, assim, se o atacadista lhes perguntasse hoje, lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional, para onde eu vou? O que vocês responderiam? Boa pergunta. Assim, ó, vamos lá, gente. Existem limites de faturamento, tá, Fulvio? Então, claro, uma empresa que fature 5 milhões, ela obrigatoriamente
não pode optar pelo simples e ela vai ter que cair ou no lucro presumido ou no lucro real, tá? O lucro presumido, na minha visão, ele passa a ser um regime menos interessante após a reforma tributária, tá? Por quê? Porque ele entra no jogo da não cumulatividade, tanto do IBS quanto da CBS. E hoje o lucro presumido, ele tem uma alíquota muito pequena, na verdade, de PIS/COFINS. Eu não digo muito pequena, ela é alta, mas ela é muito menor do que a do lucro real. Tá? Então, o lucro... Tem muita empresa que quando os contadores fazem o cálculo, olha, o ano que vem, 2027, eu vou fazer o teu enquadramento aqui no lucro presumido. Por que ele faz isso? Porque ele entende que aquela empresa vai ter uma margem de lucro que faz sentido ter um teto de presunção, que é a característica do lucro presumido, né? E em relação ao PIS/COFINS também faz sentido porque ele não tem vamos dizer assim, uma despesa alta para fazer creditamento. Então, quando tu não tem uma despesa alta que te gere crédito, é melhor tu optar por um regime que tu pague uma alíquota menor na tua venda, que mesmo assim ela ainda vai ser menor do que tu fazer um pagamento sobre valor agregado. Entendeu? Que é a crédito do ICMS. Empresas que têm muita margem pagam mais ICMS, porque o teu crédito é pequeno e o teu débito é maior. Bom, então o lucro presumido ele passa a ser um regime que, na minha visão, ele vai concorrer com o lucro real. Só que ainda ele é menos complexo, porque no lucro real, aí tu vai estar botando junto nessa receita do bolo o imposto de renda, que daí tem que fazer todo um cálculo, tem que ter todas as despesas, enfim, tudo tem que estar muito documentado. Sim. Então, ele ainda entra, mas ele vai perder o seu interesse. Podemos afirmar que uma empresa que emita nota pelo lucro real é mais desejável como fornecedora? Não. Eu diria que não, justamente por esse ponto que o Dr. Borim está trazendo, né? As empresas, quando a gente está falando aqui de consumo, tanto a empresa do lucro presumido quanto a empresa do lucro real, considerando que elas vão entrar nessa sistemática de crédito e débito, não vai ter muita diferença, assim como não vai ter diferença o simples que optar por fora, porque o crédito ele vai repassar os 26,5% ou a alíquota de 28% que for estabelecida. Então, o crédito ele vai pagar o mesmo valor, né? E eu só gostaria de complementar até, né? Porque quando a gente fala de lucro presumido, lucro real, embora a gente esteja aqui falando efetivamente de reforma tributária sobre o consumo, também é importante a gente destacar que teve recentemente a publicação da Lei Complementar 224, que ela aumentou o limite de presunção do lucro presumido, né? Então, é mais um fator que entra, né? Que a gente tem que considerar no momento de fazer esses planejamentos. Não olhar só para a questão do IBS, CBS para créditos, mas também dar uma olhada nessas outras alterações que pegaram carona aí na reforma tributária. Perfeito. Então, não requer análise sempre. Fúvio, eu diria assim, ó, o tema de casa, vamos esquecer um pouquinho da reforma e vamos pensar assim, o tema de casa de qualquer empresa é, quando vai virar o ano, ela projetar o seu lucro, ela projetar a sua despesa e projetar a sua receita. Com base nesses 3 fatores, é muito tranquilo para definir qual é o melhor regime tributário. Se ela tem uma projeção de receita acima de 4.800.000, tu já tira o Simples Nacional, só sobra lucro presumido e lucro real. Se a margem de lucro dela for acima de 8%, se ela é uma empresa comercial, como o Atacado é, se a margem dela é acima de 8%, vale a pena ela continuar no lucro presumido. Por quê? Porque o lucro presumido tem um teto de 8%, não se tributa mais. No lucro real, se ela tiver uma margem, se o lucro líquido dela for de 40%, ela vai pagar imposto de renda sobre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a reforma ela traz mais uma variável, mas ela não é a principal variável. Se uma empresa pequena, tá? Eu vou pagar, tem uma folha de salários muito alta, tem que continuar no Simples Nacional, porque o recolhimento no Simples, do INSS, ele acaba sendo muito atrativo e é melhor do que tu optar por um lucro presumido ou por um lucro real, né? E, por fim, ainda sempre vai residir no Brasil a questão da contabilização de tudo isso, né? Num sistema muito complexo, você adotar, vamos dizer assim, procedimentos e não ter uma estrutura fiscal, contábil, financeira adequada, você vai errar no cálculo. E você vai poder, e nesses erros podem ter incidência de multas muito pesadas. Por isso que ainda tem muito empresário que
quando chega numa carga tributária que está igual, simples e lucro presumido, é igualzinho, sim, ele acaba optando pelo simples, porque no simples ele tem chance menor de errar. Então, ele vai pelo sistema mais simplificado. A reforma, ela coloca um ingrediente nisso, que ela vai tirar o simples da zona de conforto. Em que sentido? Os escritórios de contabilidade terão mais trabalho para fazer a contabilidade e os cálculos da tributação do simples. Porque, na minha opinião, a Andressa já explicou bem esse ponto, o atacado está no meio da cadeia. Né? Compra de uma empresa e vende para outra empresa, normalmente. Não estou falando aqui do atacarejo. Se ele tem essa característica, ele vai acabar tendo que entrar no sistema da não cumulatividade e fazer crédito, porque se ele comprar de uma indústria, isso é grande, vai gerar crédito, e ele tem que descontar esse débito. Então, para o cliente dele também é interessante ele repassar esse valor. Entende? Então, eu acho que o simples ele sai da zona de conforto no sentido de simplificação e vai começar assim, a ter uma tributação diferente, tá? Para não deixar escapar, já te passo a palavra, para não deixar escapar, já que a gente está falando em simples, lucro presumido, lucro real, não vamos esquecer que não é tanto o foco do atacadista, mas o grande setor penalizado pela reforma é o setor de prestação de serviços. Eu iria perguntar justamente isso, setor de serviços, porque isso nos preocupa também, que todos nós possuímos relação com o setor de serviços, né? Seja para frete, etc. Né? E algumas soluções eram tomadas, como, por exemplo, criar uma empresa de serviços para prestar o frete, por exemplo. Isso vai ser viável, não é mais viável? Esse setor vai ser mais impactado de serviços em linhas gerais? Como se dará essa relação? Eu vou te dizer o seguinte, tá, gente? O setor de serviços, ele vai ser mais onerado, vai pagar mais imposto, o custo dele vai ser maior. O que isso vai gerar no atacadista? Inflação. Então, o atacadista ele vai ter um custo maior com o setor de serviços. Por outro lado, ele tem um crédito que antes ele não tinha. Sobre uma pessoa jurídica, sobre um frete. Então, isso eu digo assim, ó, é difícil dizer que o setor é certo que ele vai ter um custo maior, não tenho dúvida disso, isso vai gerar inflação de serviço, isso afeta qualquer cadeia, isso afeta o atacado, isso afeta a indústria, isso afeta o varejo, tá? Porque todos utilizam serviços, né? O como isso vai se acomodar na reforma, só a coisa começando a acontecer, porque tem uma variável aí. É uma tendência que o mercado se autorregule. Se autorregule, sem dúvida. Não, e um ponto também importante nisso é que, de certa forma, a gente tem uma simplificação, né? Porque hoje o atacado que tem, eventualmente, alguma prestação de serviço envolvida, seja um frete, ele faz um sistema para o ICMS, que é não cumulativo, então ele toma crédito e débito, e outro sistema para o ISS, porque o ISS é cumulativo. Então, dentro da contabilidade, isso também fica mais complicado. E isso simplifica com a reforma, porque o ISS ele deixa de ser um custo propriamente dito, porque ele passa a dar crédito, né? Então, embora ele se torne mais caro, né, fique mais pesado, ele, por outro lado, também vai dar crédito, né? Não, aí a gente tem que ver se essa geração de crédito dele vai ser suficiente para compensar o aumento que ele vai gerar. Perfeitamente. Este é o Fala Atacadista, um fórum de discussão do Sind Atacadistas. Você é nosso convidado desde já para acompanhar, nos seguir nas redes sociais. Seguimos aqui nessa entrevista muito elucidativa, né? Com nossos convidados ilustres, Dr. Rafael Borim, Dr. Andressa Sen. E vamos partir para o quarto bloco, né, de orientações práticas, né? Para onde vamos? Então, o que as empresas precisam fazer desde já, desde agora? Bom, é uma característica de nós brasileiros, das quais eu me incluo, vamos dizer assim, não ser muito preventivo e deixando as coisas mais para o final, quando elas de fato vão acontecer. Existe uma pesquisa feita pela Deloitte, né, mostrando o quanto as empresas estão envolvidas e conhecendo já a reforma tributária. Certo. E chama a atenção que ainda é um número pequeno de empresas que têm esse contato. Então, esse trabalho, o podcast, toda
essa produção de conteúdo que se cria aqui no Fala Atacadista, ela é fundamental para que as empresas comecem, então, a tentar e criar comitês. Eu diria que talvez o primeiro passo mais simples, Fulvio, seja criar um comitê para começar a olhar onde é que eu estou aqui nessa reforma Isso é tributária. interessante, né? Você fala muito sobre planejamento tributário e tudo mais, né? Às vezes o empresário olha para isso como uma coisa complexa, né? Isso aí é complicado demais, não sei como fazer. Acaba gerando uma sobrecarga nos contadores, eventualmente, né? E ficam mais focados na parte de comercialização e, às vezes, não olham com atenção para isso. Qual a recomendação para isso? Isso é complexo mesmo? O que vocês sugerem para um empresário? Eu acho que a reforma, ela não vai desacomodar só o Simples Nacional. Acho que ela desacomoda todos os níveis, assim. Porque o empresário, ele tem que efetivamente conhecer o seu negócio, né? E isso demanda estruturar esse comitê interno. Eu acho que é o primeiro passo mesmo para analisar justamente fornecedores, né? Conhecer eles, conhecer quem são os consumidores, ver onde os consumidores estão, né? E implementação de sistemas, né? Então, a gente fala muito de contador, de contabilidade, mas não são eles os responsáveis por mover a reforma tributária. Isso tem que conscientizar toda a empresa, né? Se o empresário não conhecer o negócio dele, não adianta o contador conhecer, né? Assim, isso e até a gente faz muita palestra com o contador e eles também falam isso. O pessoal diz, tá aí a reforma tributária, agora se virem. Não é assim, né? Então, assim, o empresário tem que conhecer a sua empresa, tem que entender, assim, ainda que superficialmente, mas tem que ter também pessoas dentro da sua empresa que ele possa confiar. Então, vai envolver advogados, vai envolver contadores, vai envolver muito o pessoal da TI, né? Porque é uma reforma tecnológica, a gente tem modificações, a gente vai ter apuração assistida, a gente vai ter o split payment, né? Então, não é só apertar num botão, Sim. porque eventualmente a apuração assistida incluiu ali algum crédito que não deveria, ou tem alguma exceção, ou colocou ali um crédito do MEI, né? Porque o MEI não vai transferir créditos, né? Então, tem que estar atento a tudo isso. E eu acho que é um envolvimento total da empresa, não só contador. E como vocês comentaram, né, com a opção do Simples Nacional poder fragmentar seus impostos, isso requer uma decisão. E tem que ser 6 meses antes, é isso? Eu até julgo essa mudança positiva, tá? Porque é a primeira vez que a gente tem uma opção por um regime tributário que não é anual. Pensa que toda empresa, quando ela opta no início do ano, seja pelo Simples, seja pelo lucro presumido ou pelo lucro real, ela é obrigada a ficar o ano inteiro naquele regime, calculando os seus tributos com base naquelas regras. Na reforma, se criou, vamos dizer assim, uma ruptura em relação a esse conceito de ano, de exercício anual, e se criou o semestre. Eu acho que isso é mais interessante, Fulvio, porque permite que a empresa, se ela optou errado, e se daqui a pouco o mercado, que é soberano, mostra para ela, não, tu tem que calcular por dentro do Simples e não por fora, porque tu perdeu um monte de crédito ou porque tu perdeu os benefícios, em 6 meses ela volta ao regime anterior, Claro. né? Eu queria, sim, só sobre que eu achei, esse é o nosso bloco 4, que fala sobre medidas bem práticas, tá? E reforçar a questão de conhecer os fornecedores, porque isso que leva mais trabalho. A gente vê nas empresas que a gente acaba assessorando com outros escritórios que mudar de fornecedor não é do dia para a noite. Você deve saber isso muito melhor do que a gente. Então, pensa que existe uma história com aquele fornecedor, ele tem um preço, ele tem uma margem, tem toda uma estrutura. Qualidade do produto. Aí, daqui a pouco, chega lá um contador, um advogado e diz assim, olha, Fulvio, você tem que mudar de fornecedor, porque esse fornecedor não vai lhe gerar crédito. Aí tu vai olhar e vai dizer o seguinte, tá, mas isso, me traz um outro fornecedor com a mesma qualidade, com a mesma confiança, com o mesmo relacionamento histórico que eu tenho com ele. Então, eu percebo empresas já reunindo fornecedores, dando treinamento sobre a reforma, porque muitas vezes os fornecedores são menores, são empresas menores, são do Simples. Com pouca estrutura. Com pouca estrutura, e eles não estão enxergando que eles vão ser impactados, ou seja, que o cliente dele vai dizer, olha, o teu preço vai ficar nada competitivo para mim se tu não fizer o recolhimento desses tributos por fora, porque senão tu não me gera crédito. Isso tem que ser com tempo, isso tem que ter envolvimento do fornecedor, do contador do fornecedor, para que
vire 2027 e aquele fornecedor não perca o cliente e o cliente não perca o fornecedor, que dos dois lados seria ruim, né? Porque as empresas do Simples, até pelo que a gente tem feito de simulações, né? A gente tem muita coisa ainda por vir da reforma tributária, tem regulamento, mas já tem muita coisa que dá para trabalhar, né? Então, a gente tem feito no escritório muitas simulações para entender, né, bem esses impactos. E o que a gente tem visto é que, em alguns casos, se o optante pelo Simples Nacional não recolher por fora, ele tem que dar um desconto de mais ou menos 8%. Naquela operação. Só que 8% é a margem dele, né? Então, assim, ou eu fico sem margem, né? Então, claro, não vale muito a pena. Então, isso é um ponto que tem que ser olhado, sim, com muita atenção, com lupa, né? E tem que envolver tudo isso. E falando nesse ponto também, que o Dr. Borim tocou, que é de capacitar também os fornecedores, a importância desse podcast, de muitos outros podcasts e de acompanhar as notícias de fontes seguras também é muito importante, porque a reforma tributária ela é um tema que está muito em pauta e está todo mundo falando sobre isso, só que a gente também está num momento em que a gente tem muitas notícias falsas, né? Então, a semana passada começou a circular que tinha alíquota de CBS de 8,8%. A gente não tem alíquotas ainda, né? Então, isso gerou um alvoroço. Nossa, então quanto é que vai vir a do IBS? Né? Então, procurar canais confiáveis, né? Fontes seguras, para não se desesperar. Né? Falando em canais confiáveis, em fontes seguras, né? Uma pergunta que eu gostaria que vocês esclarecessem também para quem nos assiste é como o Sindiatacadistas pode ajudar. Né? Nós somos um sindicato empresarial, estamos do lado dos atacadistas. Mas nós temos, por exemplo, ações coletivas, né? Nós temos também todo esse suporte que vocês prestam, né, para o comércio atacadistas, com recuperação de crédito, por exemplo, que temos para a empresa. E muitos dos nossos colegas não sabem que existe gratuidade ou, eventualmente, pagamento com taxas de sucesso, algo extremamente viável, que está disponível para todos os nossos colegas, né, mas que muitos não têm conhecimento. As ações coletivas hoje, que são promovidas pelos sindicatos, elas permanecem inalteradas com a reforma tributária. Tá? É importante que se diga isso. Então, existe um mecanismo na reforma de que os créditos que tu obtiver judicialmente, tu vai poder aproveitar eles com os novos tributos da reforma. Então, isso permanece igual. Se teremos novas ações, Fulvio, aí é na implementação e é quando sair o regulamento. Né? A gente já vê que existe assim, alguns desejos dos governos federais e estaduais assim, de mexer alguns pauzinhos para aumentar um pouco a carga tributária e isso, obviamente, que não vai passar batido. As empresas vão olhar, os escritórios de advocacia vão olhar e pode gerar judicialização. Tá? O sindicato atacadista, pensando no cenário e no associado atacadista, ele, na nossa visão, ele vem, o que ele pode fazer, o que a gente está fazendo aqui, né? São esses debates, são esses encontros, são essas palestras. Hoje, no sindicato, a gente tem um trabalho de recuperação de créditos. Tem muita empresa que está olhando até o final desse ano para buscar tudo que tem direito, com algum receio de que quando virar a chave da reforma, isso possa ser um pouco mais burocrático, por mudança de sistema, seja lá qual for a mudança, né? Então, eu acho que o trabalho ele permanece o mesmo, né? Ou seja, olhando para o passado, que são as ações e as recuperações das empresas, e para o futuro acompanhando as empresas em relação a essas mudanças que vêm acontecendo. Então, são as reuniões de diretoria que estão acontecendo sempre com temas tributários, temas da reforma. São os, que nem você falou, os cafés tributários, né, Andressa, que a gente faz junto, os workshops, enfim. Aí, várias coisas, né, Andressa? Eu sou suspeita para falar das ações coletivas porque eu adoro esse tema, né? E eu acho que o primeiro ponto é ressaltar o trabalho que o sindicato tem feito, né, a partir das ações. Porque quando a gente entra com uma ação coletiva pelo sindicato, a gente está exercendo, acho que é o
papel principal do sindicato, que é atuar em favor das empresas, né? E a gente consegue alcançar, pelo aspecto físico do sindicato, todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, não é como se a gente tivesse uma decisão aqui em Porto Alegre, uma decisão em Erechim, uma decisão em outro lugar do estado. Então, o Sindiatacadistas, ele promove isso em favor dos associados, e quando a gente fala, isso traz segurança também, né? Porque as decisões, a gente tem ações em andamento e a gente tem ações encerradas. E essas ações encerradas, elas têm uma proteção jurídica maior, que garante que a gente discutiu aquilo, que efetivamente a União tem que devolver aquilo aos contribuintes. E muitas ações a gente consegue recuperar muito mais do que 5 anos, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de recuperação fiscal, né? Seja com qualquer escritório, contador, enfim, a gente sempre volta os últimos 5 anos, que é o período também que a Receita tem para nos fiscalizar. Mas com a ação coletiva, né, a gente volta mais. Tem ações coletivas que a gente volta a 2017, tem uma ação coletiva que vai encerrar em breve, que é a ação das verbas indenizatórias, que pega folha. Então, é muito importante para os associados. De quando é essa ação? Que a gente vai voltar 2009. 2009. Né? Então, é uma recuperação de valores muito importante e segura. Né? Esse que eu acho que é o principal receio dos associados. Tem muito associado que ainda tem receio de entrar com uma ação judicial. Se eu vou entrar com a ação, vão vir aqui me fiscalizar. Né? E, então, o associado ele não aparece, porque ele fica protegido em nome do sindicato, que é quem aparece nessas ações coletivas. Na hipótese de uma empresa atacadista ainda não associada, que quer conhecer os sindiatacadistas, vocês prestam esse serviço, essa consultoria de análise prévia do que pode ser recuperado, etc. Como funciona essa relação? Isso é assim, vários escritórios fazem, o nosso faz através de um diagnóstico, em relação a, primeiro, qual é o segmento que a empresa está ocupando, atividade econômica, custos, receitas, desde quando, né? E aí, então, a gente sempre direciona, Fúvio, o trabalho para as ações coletivas, porque é mais benéfico para a empresa. Uma vez que, como bem disse a Andressa, são ações mais antigas. Né? Então, eu compactuo do mesmo entendimento da Andressa, que a ação coletiva ela realmente é uma forma de gestão tributária eficiente, seja para o sindicato, seja para os escritórios, muito para as empresas e para o governo, né? Porque no momento que tu entra com uma ação coletiva, né, nas ações do sindicato atacadistas, a gente está falando de 80, 100, tem casos que tem mais de 150 empresas. É uma ação contemplando o direito reconhecido para 80 ou 150 empresas. Ao passo que, se a gente não tivesse essa prerrogativa do sindicato, teria que entrar com uma ação individual para cada uma das empresas. E é aí onde se estabelece a força do sindicato. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Tá perfeito. Nós queremos agradecer, então, né, a disponibilidade, né, dessa dupla aí. Sabemos que vocês são extremamente ocupados e reconhecemos a competência do trabalho de vocês, né, conhecemos de longa data, né, o Dr. Rafael Borin, a doutora Andressa Sen, né, que são muito dedicados. As empresas associadas contam com essa assessoria tributária especializada. Se você quiser conhecer mais do Sindiatacadistas, das suas atuações, nós temos também formações profissionais, cursos dedicados às empresas. Existe todo um trabalho, toda uma estrutura pronta para fortalecer esse setor, fortalecer as empresas, encaminhá-las para o sucesso com estratégias vencedoras. Então, venha conhecer mais através das nossas redes sociais, acompanhe também esse podcast, o Fala Atacadista, que terá continuidade, e contamos com vocês aí no próximo episódio também. Um grande abraço e até a próxima.